Você já ouviu falar em Arraial de Vila Velha? Sabia que Arraial de Vila Velha é mais importante para você do que você pensa? Sabia que você mora em Arraial de Vila Velha? Ah, pois é. O primeiro nome de Salvador, antes de chamar São Salvador, o nome daqui era Arraial de Vila Velha. E isso só vai mudar com a chegada de um português, um oficial português que foi mandado para aqui para o Brasil, pelo rei de Portugal, para botar ordem na casa. Vamos conhecer um pouquinho dele. Apresento a vocês Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da Bahia. Ele foi mandado pelo rei de Portugal em 1549, no dia 29 de março ele chegou aqui. Desembarcou no Arraial de Vila Velha, que fica ali no Porto da Barra, pois é, para fundar a cidade fortaleza chamada São Salvador. Tinha que ser uma cidade forte para proteger a vila. Então, o Arraial de Vila Velha agora passa a se chamar São Salvador. A primeira coisa que Tomé de Souza fez quando chegou aqui foi ordenar a construção de uma muralha para proteger a cidade. Está pensando que foi uma muralha de pedra, de cimento, de tijolo, de bloco? Não. A muralha foi de taipa, ou seja, barro, água e palha, com estaca de madeira, igual aquelas casas de taipa que antigamente existia. Em 12 meses, um ano, 12 meses é conhecido como um ano, né? Tomé de Souza construiu uma cidade de casa de taipa coberta de palha. E toda a cidade foi cercada de muralha também de palha. Esse é um mapa antigo da cidade de Salvador. A gente consegue ver a parte de cima e embaixo a Baía de Todos os Santos, os mares. Tá pensando que Tomé de Souza, que chegou animadão, ia ficar aqui para sempre? 4 anos depois ele pediu ao rei para deixar o cargo e foi embora. E aí vieram outros governadores depois dele. E a partir daí é que Salvador foi tomando forma de cidade, a cidadela. Deixou de ser uma pequena vila e foi tomando formato. E aí a gente vai conhecer um pouquinho dessa evolução da cidade de Salvador. Nas décadas seguintes, Salvador se tornou uma das principais cidades da América. E aí foi construída a primeira catedral do Brasil, o primeiro grande teatro de ópera, que era chamado Teatro São João, da Bahia, e ele ficava ali onde é a Praça Castro Alves hoje. O teatro ficava ali. E os irmãos Lacerda construíram o maior elevador público do mundo naquela época, que é o nosso elevador Lacerda, que existe até hoje. Lembra que Tomé de Souza mandou construir as muralhas, não foi? De taipa, ou chamado adobe? Pois é. Do lado de fora das muralhas foram construídos conventos. E os conventos eram verdadeiras fortificações ao redor da cidade. E aí, nesse período, foi construído o convento das Carmelitas, que é o convento do Carmo, o Beneditino, que é o mosteiro de São Bento, onde tem o São Bento, e o dos franciscanos, que é onde tem a igreja de São Francisco. E aí os conventos, eles
eles cercavam a cidade onde a cidade não tinha vista, não tinha visão, entendeu? Porque, por exemplo, ao norte ficava o convento, onde é o convento do Carmo. Ao sul, o São Bento. Ao leste, onde é a igreja de São Francisco hoje. E o oeste não tinha convento, porque o oeste era a Baía de Todos os Santos. E já era fortificada, então não precisava ser cercado, ter um convento ali. Então, os conventos também serviram para proteger a cidade. Vimos já algumas coisas, né? Algumas construções. Mas Salvador também teve a primeira universidade. E se você quiser saber mais sobre, visita o Centro Histórico, Pelourinho, Terreiro de Jesus, Ladeira da Praça, Praça da Sé, Castro Alves, o Campo Grande, visita a Barra, nossos fortes, Forte São Marcelo. E aí você vai ver muito como é Salvador nessa época. Até a próxima aula.